Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se não, deixe o meu telefone à disposição, os irmãos ligarem, pedir oração para a gente conversar. Esse tempo de isolamento não pode ser um tempo de isolamento total, ainda mais hoje com as tecnologias que a gente tem, a gente pode continuar a nossa comunhão e a nossa amizade, irmandade, cuidando um dos outros. Tá bom? Então, qualquer coisa, fala comigo. E hoje é o nosso estudo bíblico, mais uma vez. Ele vai ser feito pelo YouTube. Espero que vocês tenham gostado. Hoje o tema é idolatria. Será que a gente é idólatra? Talvez você pensou aí, Deus me livre. Mas vamos analisar direitinho o que a palavra de Deus nos diz. Deus tem falado comigo esses dias sobre o quanto o nosso coração pode se desviar dele e criar ídolos. João Calvino, um dos reformadores da igreja, ele disse que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E pela palavra de Deus nós vamos ver que é verdade. Talvez você pode ter ídolos no seu coração e isso atrapalha o seu serviço a Deus. E a idolatria, ela acaba na apostasia. O que é isso? A gente deixar de servir a Deus e abandonar a fé, inclusive. É muito perigoso, por isso esse tema é muito pertinente para nós na igreja. Eu vou começar lendo o catecismo. A pergunta número 1, você pode baixar o catecismo de Westminster, que a nossa igreja presbiteriana usa, a confissão de fé de Westminster. Está vendo aqui? A pergunta número 1 do catecismo maior. Então diz assim: qual é o fim supremo e principal do homem? A pergunta é: por que nós existimos? Qual o fim supremo e principal do homem? A resposta: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Foi para isso que nós fomos criados pelo Senhor, pelo Criador, para trazer glória ao seu nome e para gozar, alegrar nele, viver nele para sempre. Daqui das referências bíblicas, você pode olhar, não sei se está vendo. Então esse é o objetivo da criação, que o homem dependesse de Deus, confiasse em Deus, se alegrasse em Deus, e quando nós vivemos assim, Deus é glorificado. Mas aconteceu que o pecado entrou no mundo, entrou na humanidade, e o pecado foi a busca do homem de suprir a sua vida além daquilo que Deus propôs, além daquilo que Deus projetou, negando assim a dependência total de Deus e buscando a sua independência. Então o homem quis ir além do que gozar e glorificar a Deus somente. Então, pela queda, a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Se você ler em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, vai dizer que o nosso coração ele é muito enganoso. E do nosso coração é que vai brotar esses ídolos. Tanto que a Bíblia também nos orienta, em Provérbios 4, 23, que nós devemos, sobretudo, o que nós devemos guardar é o nosso coração. Porque do nosso coração é que procede as fontes de vida. Então, o controle da nossa vida, ele está no nosso coração. Quem domina o nosso coração, domina as nossas atitudes, domina a nossa vida. Então, depois do pecado, como eu falei, o homem perdido, ele precisa criar razões para viver, certo? Algo que motive a gente, algo que dê força para o homem acordar todo dia de manhã e lutar. Nós temos que lutar por algo. Nós temos que ter uma razão para viver. Senão a gente vive uma angústia tremenda e acaba entrando em depressão. Geralmente a depressão são pessoas que perderam a força de vida. Elas perderam o motivo para lutar. E devido a essa natureza caída, desse coração enganoso, a tendência é sempre a gente ser motivado pelo engano, pelo pecado. A gente tem que tomar muito cuidado. E aí que a gente, os homens em si, eles fazem ídolos.
E como o homem é carnal e tem uma visão temporal apenas dessa terra, a tendência é fazermos ídolos que satisfazem os nossos anseios. Ídolos que vão dar prazeres e que vão dar esperanças terrenas para nós. Porque se a nossa vida está nessa terra, a nossa esperança está aqui, nós vamos buscar ídolos que satisfazem a nossa vida terrena apenas. Então, o homem nisso, todos nós temos essa vida filosófica, esse desejo de buscar o reconhecimento. Nós queremos buscar o significado. Nós queremos ser amados. E a razão é que só conseguimos tudo isso se de fato tivermos um relacionamento com o nosso Criador. Só no nosso Pai eterno que nós conseguimos o pleno amor, o pleno reconhecimento e o pleno significado de vida. É Ele que nos dá tudo isso. Então, quando nós buscamos ser amados, ser reconhecidos, buscamos os prazeres em coisas ou em alguém, é aí que a gente se perde. E os ídolos, eles acabam nos enganando, porque eles não dão para nós aquilo que eles prometem, ou aquilo que nós projetamos neles, né? Porque às vezes eles não prometem nada. É o próprio homem que projeta nos ídolos a esperança vazia. Tanto que nesse tempo, desse isolamento, desse vírus, eu tenho falado, Deus está sacudindo as nossas esperanças vazias desse mundo. Deus está tirando aquilo que nos dava conforto e confiança para que a gente possa olhar de fato para Ele, que Ele é que pode nos dar o verdadeiro significado e alegria de vida. Então, meus irmãos, há o perigo da gente fazer um ídolo, ou às vezes de fazer o próprio Deus um ídolo. Talvez você não está se reconhecendo ainda nessa mensagem, nesse estudo, mas o perigo de fazer Deus um ídolo, isso acontece quando nós buscamos a Deus, buscamos nos relacionar com Ele, com motivações terrenas e carnais apenas. Seria aquilo que dizemos que é buscar a Deus não pelo que Ele é, mas pelo aquilo que Ele pode nos dar. Isso, na verdade, é uma falta de conhecimento de quem Deus é e uma falta de fé nele. Aquilo que nós dizemos que é de fazer Deus o nosso servo e não o nosso Senhor. E isso não é difícil de identificar nas nossas vidas. É só você analisar como é a sua obediência à palavra de Deus. Estava meditando essa semana na palavra e me chamou algo a atenção. Porque talvez você não imagine, mas você pode estar servindo a Deus ou até fazendo parte de uma igreja para obter a proteção e as bênçãos de Deus. E isso é fazer de Deus um ídolo. É pecado, porque Deus, ele é o Senhor e ele não se iguala a nada feito pelos homens. Como eu falei, o versículo que me chamou a atenção essa semana Jesus disse em Lucas, no capítulo 6, no versículo 46, ele fala: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Olha só, tantas vezes a gente chama a Deus de Senhor. Se alguém perguntar para nós, você crê em Jesus? A gente vai falar, claro, Jesus para mim é tudo. Então Jesus pergunta aqui, por que vocês me chamam de Senhor, mas não faz aquilo que eu mando? Vocês estão vendo como é perigoso para nós a gente servir a Deus para obter dele proteção e bênçãos e não obedecer a sua palavra? Então, se nós não temos o desejo, não buscamos obedecer a palavra de Jesus, a gente não está fazendo dele o nosso Deus, o nosso Senhor. A gente está fazendo dele um ídolo, alguém que nos serve com seu poder. Então, analise a sua vida, se você obedece à palavra de Deus. Porque às vezes não, mesmo chamando ele de Senhor. Agora, então, eu quero dar nome aos bois, digamos assim. Eu aqui estou a falar a maioria para evangélicos. Você que vai ver esse vídeo, talvez você é católico, não sei, mas a maioria são evangélicos, ou espírita. E os evangélicos entendem pela Escritura que não se pode confiar, não se pode orar, não se pode cultuar ou louvar uma imagem de escultura, porque isso é idolatria. Mas
Será que nós, os evangélicos, não temos ídolos? Seríamos a idolatria gospel? Sim, nós temos. Um deles pode ser a caricatura de Deus que eu falei anteriormente. Você buscar a Deus para obter proteção e bênçãos, não por aquilo que ele é. Você chamá-lo de Senhor, mas na verdade não obedece a sua palavra, então ele não manda na sua vida. Você está fazendo do próprio Deus uma caricatura de Deus, feito pela sua imaginação e feito pelos seus desejos. Esse Deus não existe. O Deus que existe é o Deus Criador, o Deus que devemos ter toda submissão e glória ao seu nome e obedecer a sua palavra. Esse é o Senhor. Mas eu queria dar alguns nomes aqui aos bois. Lembrando que ídolo é tudo aquilo que eu coloco a minha esperança, o meu motivo de alegria e a minha segurança. O ídolo é aquele que me faz sentir amado. É aquilo que me faz, ou uma pessoa que me faz ser reconhecido. E, de alguma maneira, o ídolo me dá identidade. Fora de Deus, né? Quando a gente faz esses ídolos, senão o Senhor. Então, os ídolos podem ser um sonho, uma carreira, um sonho de ter alguma coisa, um sonho de ter um filho, um sonho de ter algum bem. Então, você projeta toda a sua vida nisso. O ídolo pode ser uma pessoa, pode ser uma namorada, pode ser um filho, pode ser um jogador, alguém que você admira, pode ser um pregador do evangelho. O ídolo pode ser um time de futebol que você vive por aquilo. O ídolo que nós vemos hoje em dia muito forte é a idolatria política. Seu ídolo pode ser o Lula, pode ser o Bolsonaro. Mas como a gente pode identificar esse ídolo? Analisa o que você mais fala. Analisa o que você mais pensa. Analisa o que você investe a sua vida. O que te dá alegria. Se não for Deus, você pode ter um ídolo. Por exemplo, se você investe todos os seus anseios, todo o seu desejo para conquistar um título, uma carreira, daí você não tem tempo mais para nada, não tem tempo para servir a Deus. Se você acaba desobedecendo a Deus para agradar um filho, para agradar uma mãe, esse pode ser o seu ídolo. Você coloca um filho acima de Deus, você não obedece a Deus, mas faz tudo para essa pessoa. Talvez você admira tanto um jogador que briga por causa dele. Talvez um pregador. Já ouvi pessoas falando que quando não é o pastor da igreja que vai pregar, as pessoas levantam e vão embora. Porque coloca a projeção naquele homem. Né? Se não fosse aquele homem, eu não seria abençoado, eu não serviria a Deus. E às vezes, alguns pregadores até saem fora da palavra, falam alguma coisa errada, alguma heresia, mas ele ainda é defendido porque ele é o ídolo, ele é aquela pessoa extra. Então pode ser um pregador do evangelho, um cantor, o ídolo pode ser um time de futebol, como eu falei. Já vi casos de pessoas que ganham um salário mínimo e saem de uma cidade para outra para ver um jogo de time de futebol e depois volta de madrugada. E nisso a pessoa que ganha R$1.000 gastou R$300 nesse jogo. Vemos pessoas hoje que não param de falar de político. Tem políticos de estimação. E hoje está muito claro para nós que aquilo que está no nosso coração, Jesus disse que aquilo que está no nosso coração vai sair pela nossa boca. Ou seja, nós falamos aquilo que o nosso coração está cheio. E hoje as nossas redes sociais, elas expressam também aquilo que está no nosso coração. Né? Então, o que está no seu coração? O que sai da sua vida? O que faz você viver? Então, nós vemos aqui várias formas da gente identificar se tem um ídolo na nossa vida.
saber como que nós investimos a nossa vida. Porque o nosso coração, ele funciona como se fosse um motor. Ele nos impulsiona a acordar cedo e a nos esforçar para um ídolo ou para Deus. Tipo uma pessoa, quando ela tenta servir a Deus sem uma mudança de coração, sem aquela transformação que Deus disse que faria, tiraria o coração de pedra e daria um coração de carne. Quando alguém tenta servir a Deus assim, sem essa mudança de coração, essa pessoa não vai longe. Logo, logo ela desanima, porque o seu coração não está naquilo. A mesma coisa que nós, líderes na igreja, não tem como a gente obrigar alguém a servir a Deus ou fazer alguma coisa para Deus, assumir algum ministério na igreja, porque se o coração não está naquilo, a pessoa não faz. Ou se faz, faz com má vontade, faz por pouco tempo. Então eu quero mostrar como o ídolo no nosso coração nos dá força também para fazer coisas descabidas, coisas que não têm nexo. Você já viu quando a gente alerta uma pessoa sobre determinada coisa, todo mundo fala, mas ela não consegue ver o óbvio? Por exemplo, a gente fala assim, não se relaciona com esse namoro, porque isso não vai dar certo, e todo mundo está vendo que não vai dar certo, mas a pessoa está cega, porque ela colocou no seu coração que aquela outra pessoa vai dar alegria, vai dar identidade, vai dar reconhecimento para ela. Então ela fica cega, porque os ídolos, eles cegam a gente para não ver a verdade. Então, por isso é importante você ouvir pessoas que te instruem pela palavra de Deus, porque talvez você pode ter ídolos no seu coração. Então, sempre que alguém falar alguma coisa que talvez você não está vendo, mas dê ouvidos, porque os ídolos, eles nos cegam. Nós não conseguimos ver aquilo que está óbvio. Tá? Amém? Quero dar mais uns exemplos, porque a gente precisa identificar na nossa vida os ídolos. Por exemplo, você já viu aquele menino ou aquela menina tímido? Ou aquelas pessoas mesmo na igreja apática, não tem coragem de fazer nada, não se posiciona para nada. Diria que na igreja é um gatinho, mas para suas coisas pessoais é um leão. Aquele menino tímido na igreja, como ele começa a gostar de uma menina, ele perde toda a vergonha e vai lá falar com ela, e chama ela para sair, chama ela para jantar. Aquela pessoa que apática na igreja, talvez você fala assim, vamos fazer um evangelismo, vamos bater de porta em porta, falar da palavra de Deus. Ela fala, não, tem vergonha, isso não é para mim. Mas daí na empresa você vai ter uma promoção e ela é capaz de dar uma palestra, ela é capaz de se esforçar. Por quê? Porque o coração está motivando ela aquilo, ela quer ganhar mais. Esse menino tímido, ele quer conquistar a garota. Então ele tem coragem. Você já viu, talvez, a pessoa não lê a Bíblia, não se interessa, mas daí ela precisa passar num concurso, e daí ela estuda 8 horas por dia, ela quer passar no vestibular, então ela se dedica, mas para ler a Bíblia, para as coisas espirituais, para conhecer a Deus, ela não tem tempo. Também, como eu falei do caso do time, né? A pessoa talvez ganha R$1.000, e isso é pouco para sustentar uma família, mas tem coragem de gastar 300 num jogo para ir ver o seu ídolo jogar. E daí aquela pessoa tímida na igreja, não dá nem um glória a Deus, você nem ouve a voz dela no louvor, nunca faz uma oração, daí no estádio ela grita. Por exemplo, os atleticanos falam Galo, mas na igreja tímida, caladinha. É desse jeito, porque o que motiva, o que dá força é aquilo que está no coração. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque os ídolos, eles fazem a gente desobedecer a Deus para agradar a Ele. Eles fazem a gente dar a nossa vida por eles, e dar a nossa vida por um ídolo é vazio, é perca de tempo. Então, para identificar se você tem alguma idolatria, você precisa pensar aonde você gasta o seu dinheiro,
aonde você gasta o seu tempo, aonde você gasta o seu pensamento e as suas palavras. O que ocupa a sua vida? Sua vida gira em torno de quê? Se não for de Deus, do Senhor Jesus Cristo e da sua obra, se tudo na sua vida, o trabalho, o estudo, relacionamentos, lazer, se tudo isso não gira em torno de Deus e da glória de Deus, você tem um ídolo no seu coração. E, como eu falei, aquilo que está no nosso coração, que está cheio aqui, é o que a nossa boca vai falar, é o que o nosso Facebook vai falar, é o que o nosso corpo vai se esforçar. Porque o que sai, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, como disse Jesus, em Mateus 15, 18. O que contamina é o que sai, porque procede do coração. Então, agora com esse entendimento, eu queria ler um texto da Palavra de Deus. Hoje nós lemos o texto no final, né? Jesus disse em Mateus capítulo 6, você deve lembrar dos tesouros no céu. Mateus capítulo 6, do 19 ao 21, diz o seguinte: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Claro, né? Depois dessa introdução, de tudo que eu falei, aqui Jesus está falando o seguinte, que aonde está o meu coração, aí está o meu tesouro. Ou seja, se eu tenho um tesouro, eu vivo para ele, eu me esforço para ele. E isso vai dizer aquilo que eu vou acumular. Se o meu coração está nessa terra, eu vou acumular tesouros nessa terra. Por quê? Porque eu vou trabalhar para isso. Eu vou viver para isso. Eu vou pensar nisso. Aquilo que eu amo, eu edifico. Se eu amo a minha casa, eu cuido dela, eu invisto nela, ela vai ser uma casa mais bonita. Se eu amo uma pessoa, eu invisto nela. Mas aqui fala que nós devemos investir nos tesouros no céu. Que Deus deve ser o nosso tesouro. Jesus contou uma parábola assim, a parábola do tesouro oculto, onde quando alguém encontra o tesouro escondido no campo, aquela pessoa vende tudo que tem para comprar aquele campo, porque naquele campo tem o tesouro. Mostrando para nós que o tesouro do reino dos céus, Jesus Cristo, o nosso Deus Criador, o seu reino, é mais importante do que tudo nessa terra. E o nosso coração deve estar nisso. Porque se o nosso coração está em Deus, nós vamos investir no reino de Deus e nós vamos ter tesouros nos céus, nós vamos ser ricos nos céus. Então, meu irmão, a pergunta que fica é: onde está o seu coração? Você tem ídolos no seu coração? Por que você não serve a Deus com todo o seu coração? Como a Bíblia nos fala, Jesus disse para a gente amarmos a Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. Então, se você se identificou com algum ídolo, eu quero te chamar a se arrepender. Porque esses ídolos são vazios. Um relacionamento, um bem, não pode suprir a nossa carência, que só Deus pode suprir. Só Deus pode nos amar plenamente. Só Deus pode nos dar reconhecimento e significado para a nossa vida real e duradouro. Então, se arrependa. Talvez você não tem força, não tem desejo para servir a Deus, para servir a igreja. Talvez você não investe o seu tempo, o seu dinheiro, porque Deus ainda não é o dono do seu coração. E Ele precisa ser. Senão você vai ser infeliz. E você vai estar cometendo o pecado de idolatria, no qual o Senhor não tolera. Se arrependa. Que Jesus Cristo seja o dono do seu coração. Porque se Ele for, você vai acordar todo dia pensando: como eu vou servir ao meu Senhor hoje? Todos os dias. E se Jesus for o dono do seu coração, a igreja vai ganhar um obreiro. A igreja vai ganhar uma obreira.
um homem ou uma mulher que serve a Deus, que vive para a glória de Deus. Eu termino com a exortação do apóstolo João, o grande pastorzão João, que na sua carta, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 21, ele de forma muito amorosa, ele disse: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Deus te abençoe, que Ele nos livre do pecado de idolatria. Vamos orar, porque eu quero orar por você, orar por mim, porque Deus prometeu, em Ezequiel 36, versículo 26, ele disse: darei um coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e fareis com que andeis os meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Deus prometeu que um dia nos daria o seu espírito, mudando o nosso coração, para que o nosso coração fosse disposto a amá-lo em primeiro lugar e obedecer a sua palavra. Oremos então. Então coloque a mão no seu coração e peça que Deus mude ele para não ter nenhum ídolo. Senhor Deus, que a tua promessa pelo teu Espírito venha sobre mim e sobre todos os meus irmãos. Que o nosso coração venha te amar, que o nosso coração venha te adorar. Que o Senhor tire de nós um coração de pedra que não obedece à tua palavra. Tire de nós o desejo de fazer falsos deuses, falsos ídolos. E que nós venhamos adorar e nos glorificar e nos alegrar no Senhor, de onde provém toda a fonte de vida e de verdadeira alegria. Então transforma o nosso coração, transforma o nosso viver, para que a nossa igreja seja uma igreja de adoradores, que te adoram em espírito e em verdade. Em nome de Jesus eu oro por cada um de nós. Que assim seja, Pai, para a tua glória. Amém. Amém. Fique com Deus. Até o próximo estudo. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão.